Final de jogo no Parque do Sabiá. O Cruzeiro vence por 1-0 o Vasco, gol de Christian. O Cabuloso pontua 3 pontos importantíssimos e muito por conta desse cara aí, ó, o Cássio. Que homem, hein? O Cássio que fez uma partidaça. Quando precisou aparecer, apareceu. Se emociona. E Tá chorando mesmo, Tá chorando velho. e me parece, deve ser choro de emoção com dor, porque tava levando ali a mão também. Mas olha, vou te falar, uma partidaça. Zé Luiz lhes diz um abraço pra toda a galera do Sub-20. Aproveitando, então, mandando abração pro pessoal do Sub-20 que tá com a gente e pra todo mundo. E pro Lucas Prato também que tá assistindo. E que viu Gente. esse Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro 1-0. Já vou até falar, olha aqui, a nossa enquete lá Desimpedidos, a gente tinha Cássio, Christian e Paulo Henrique. Cássio. 57%. Pode colocar na tela aí, pessoas, se quiserem. Ah, mas não tem nem que como, o Cássio, Com né? todo Disparadamente. A gente, eu tô vendo votação, aqui no cada um monitor. vota em quem quiser, mas... Cara, ele tá chorando muito mesmo, o Cássio. Eu não sei se é Sabe o que dor. acontece? Chegou o áudio do Matson falando A dele no gente começo podia do jogo. depois ver, será que a gente consegue essa Chegou sonora? Ali, ó. Defesas 3, defesas difíceis 2, passes 8, passes certos 8. E eu vi vocês falando que ele melhorou nessa parte de passes, né? Agora, hoje, quando a gente falou, quando nós viemos dizer, falamos, os números desmentindo tudo que a gente falou. Aí tava aqui o Márcio bonitinho, não, porque o Vasco tá não sei o quê, daqui a pouquinho o Vasco vai marcar pimba, Cruzeiro. Né? Pois é, Zé. Tá sabendo bem, Márcio. Não, é que Tá voando, tá o voando. futebol é muda, imprevisível, né? cara. A acha. gente comenta aquilo que a gente vê. E eu acho que o Vasco foi um pouco mais, tava mais próximo do gol. Eu acho que foi um vacilo, né? Que o Vasco tava com a posse de bola, tenta lançar uma bola na ponta direita, o Cruzeiro retoma a bola, dá uma ligação direta e tem o cruzamento. E aí, cara, aí não tem jeito. Mas assim, eu acho que o jogo foi um jogo truncado, né? Ambas as partes tiveram as suas oportunidades, mas ainda friso aqui. Eu gostei do friso. É bonito quando friso. você fala O que friso, significa porque visceral, né? você destaca, você frisa Ai, algo. obrigado. Destacar. Não é? Destacou Não, ele algo. gosta do frisante. Friso, pra beber um frisantinho, De né? domingo, né? De domingo E gelado. eu acho que o Vasco, Antes do trabalho. no jogo, no geral, o Vasco teve mais oportunidades, como a gente já havia comentado, reais de gol. Né? Mas e aí, por isso que o Cássio foi o melhor Mas você jogador sabe da que eu vi partida. uma coisa que a Yara comentou e teve um momento, principalmente agora, mais pro final, depois que tomou gol, inclusive, que o Vasco tentou realmente algo para além dos cruzamentos, tentou dar uma entrada E teve na boas área. oportunidades, e o teve Cássio bem, defendeu. Teve Por bem, isso que ele viu, foi o né? melhor do jogo. Foi bem interessante. Deixa eu perguntar uma coisa pra todos vocês. A Bora gente lá, falou diga no lá. comecinho que esse era um jogo em que os dois times procuravam uma recuperação ou dar uma resposta, Sim. porque não vinham bem. Eu pergunto pra vocês, o Cruzeiro sai com a vitória, vocês acham que do lado do Carille a coisa perigas? Eu acho que perigo, eu acho que o único bom momento que voltou talvez seja o do Cássio, individualmente. Tá, Porque entendi. o jogo Vem no geral. perigando, né? O jogo jogo foi, no geral foi. Foi ruimzinho. O Matos até falou que tecnicamente pra ele foi o melhor, mas pra gente, assim, observando, o não. Matos falou que foi Falou. melhor tecnicamente, Mas né? tecnicamente não foi o melhor. Eu acho que o Matos se equivoca nesse sentido. É. Mas o jogo abaixo tecnicamente dos outros que a gente Santos e transmitiu Vasco aqui foi no... melhor? Vasco e Santos foi melhor, você acha? 2 a 1? Acho que sim. Ah, foi melhor. Porque lembra que no Vasco e Santos teve um primeiro tempo do Santos muito legal e daí teve um segundo tempo do Vasco mais real. legal. É. Então, É, saiu... Mas falando de Cruzeiro, eu não acho que o Cruzeiro ele sai tão bem, porque eu acho que os bastidores, depois desse gesto do Pedrinho, Ah, sem dúvida. fica muito pesado. A situação do Dudu fica pesada. Tem o Gabigol, que não teve nem oportunidade de entrar ali no final e fez modificação na posição que ele poderia ter entrado. Então eu acho que assim, é um 1-0 que, ok, ganhou ali pelo menos isso. Mas eu acho que o bastidor é até mais forte do que esse resultado. Porque como assessoria do Cruzeiro e como que vai ter ser todo esse posicionamento depois. Porque eles não podem chegar e falar, não, o Pedrinho fez isso aqui sem querer. Né? Não foi. A gente deu pra ver que existe uma voz perguntando e ele faz essa... Ele até coloca mais baixo aqui, como se fosse assim, ó. Só tô mostrando pra você, Mas não ele tô sabia querendo... que alguém tava gravando, não é possível. lógico que né? sabia. Mas é isso, cria um 2025. mal-estar e Não uma pode ser falta de planejamento, de conversa, de profissionalismo mesmo, É. que eu acho que fica complicado. Eu acho que os dois, nessa partida aí, ninguém saiu vencendo. E só uma coisa, eu acho que aquele Fortaleza e Inter foi abaixo desse jogo aí, que a gente fez. foi aquele Fortaleza Inter, foi ruimzinho. Não, esse aí a gente vê, teve o Vasco que teve 4 situações
Teve fazer um gol de bicicleta que não valeu, que ia ser um golaço. É verdade. Mas o verdade. Fortaleza e Inter mesmo, foi... teve emoção. Mas foi só Teve o esse. Davidson Teve Davidson machucando. contundido, Davidson amigo. machucando. É que a gente faz ser legal, cara. A gente é muito top. Ô, Rude, o Davidson machucou O Moisés. O Davidson machucou o Moisés. Você quer me machucar? Nossa, essa foi bonita. Mas ele machucou por trás. Essa foi ao Foi vivo. bonito, não, porque ele falou... Ele machucou por É trás. porque você fica falando um monte de coisinha Nunca, aí. você é meu irmão, eu te amo, velho. Falo de você pra todo mundo. Você é um meladinho. Bom, pra vocês, o resultado, o placar justo? Acho que o Cássio salvou. Eu não acho. Foi o que eu falei, Zé. Eu acho que o... Você achou que o A Vasco... justiça é Eu, relativa, né? eu acho que 0x0, 1x1, acho que o Vasco mereceu fazer um Por golzinho. volume de jogo, Mas talvez aí você não mas- tá sendo clubista? Acho que um É. pouquinho. Não, acho, não. acho que um pouquinho. É... Acho que Não. bastante. Eu acho que o Vasco teve a oportunidade de fazer o gol e não fez, por isso que nós estamos elegendo o Cássio o melhor jogador da partida. Porém, eu acho que o resultado não condiz com o jogo. Embora o Cruzeiro no primeiro tempo foi mais... teve mais posse de bola, e aí os números mostraram que a Ao gente... contrário, né? Então, eu acho que o resultado não condiz com o jogo que foi... O Vasco ele teve mais possibilidades, mais oportunidades. Colocou o Cássio pra trabalhar mais do que o Jardim. Exatamente. E o né? Vasco de novo não ganhou do Cruzeiro. né? Essas A gente tá palavras falando aí Mas que a o- Yara fala, eu não sei falar, Mas entendeu? o Vasco, Ela me ajuda. ele é muito limitado, Zé. Ele é limitado à bola aérea. É. Então ele fica refém daquilo ali. Quando aquilo não dá certo, tchau, né? A coisa... E sem o Piton ainda, que é o melhor cruzador do... E fica previsível demais, né? Previsível. Vamos colocar agora os melhores momentos para vocês também tirarem Boa. um pouco a conclusão de vocês, porque quando a gente condensa os melhores momentos, a gente acaba tirando uma conclusão. Vamos ver se vocês mudam, ó. Podem comentar da forma que vocês quiserem. Os melhores momentos. Vou mostrar primeiro e segundo tempo de Cruzeiro e Vasco. 1-0 Cruzeiro. Esse é o primeiro tempo. Cruzeiro atacando, ó. Léo Jardim já pega. O Léo Jardim, coitado, ele tenta sair rápido e ele é bloqueado por todo mundo nessa. Pois é. Não recebe muita ajuda, né? Não recebe muita Não ajuda. recebe muita ajuda. E olha lá, bastante Cruzeiro, hein, no E o comecinho. Romero foi bem no jogo também, o Lucas Romero. A gente não Ah, falou. ele é bom jogador. É, ele foi bem no jogo. Ele é bom jogador. Não fosse o Cássio, talvez eu votasse nele. A torcida do Cruzeiro reclamou, mas eu achei nada aí, viu? Foi Não, foi ombro com ombro, né? Apesar Olha lá, do ali, ó. critério do juiz ser horrível na partida, muito ruim. Ah, bom, mas aí qual juiz tem algum critério que seja satisfatório, né? Não, tiveram várias faltas que ele não marcou. Não, horrível. Horrível, né? Faltas claras. Olha. Ó, aí a foi a gente vê... primeira grande defesa do Cássio. E essa pra mim é a defesa dele. E a maior logo- dele. ó, Olha, foi E bonita. o Cruzeiro teve um escanteio aos 14 minutos e o Vasco, em 4 minutos depois, teve essa oportunidade. Se o Vasco faz o gol aí, mudava o jogo já. É verdade. E aí, ó, ainda primeiro tempo, mais Cruzeiro. Aí saiu o gol, mas estava impedido. E eu acho que a cabeçada ia no gol, sabia? Então, mas a cabeçada pega o jogador que está impedido. Quer Eu ver? acho que ia no Encosta canto. antes. Não, tudo bem, mas se não tem um jogador, ela ia Ali, ó, em direção ali ao tá gol. impedido, ó. Cabeceou, impedido. Se não tem o jogador no meio, eu acho que ela ia no canto. E essa viu? bola difícil que ela ia quicar. Já ia fazer Eu no acho que ela primeiro ia no lance. segundo pau. Ó, agora, ó. Ela é no segundo pau, essa Gente, bola. o Fagner, hein? Jogando Tá um muito menino. bem. Ó, não, eu acho que ela é no gol, velho. Eu acho que ela é no Será? canto. Eu acho que é assim, no chão. E aí o Vasco. Aquela quicada. Outra talvez. boa Cássio defesa de do novo, Cássio. Cássio de novo. Não dá pra saber pelo kick, né? Eu achei o gramado meio irregular, o Danilo depois pode falar pra nós, mas, enfim. Paulo Henrique, olha lá. Ele vai, chuta, Cássio. Aí a bola vem, Cássio de novo. E as defesas do Cássio que salvaram foram defesas bem no estilo Cássio. Aquela esticada, né? Foi pra isso que ele foi contratado, né, Olha Chico? lá, Fagner. E a gente vê que muita coisa sai do Fagner, né? Muita As coisa jogadas no vêm primeiro dele. tempo. Agora, o jogador do Cruzeiro tinha Ontem ele cabeçado aguentou. pro gol essa bola, né, Zé? Ó, na diagonal. Eu ele, não entendi também. Ali, aí depois aí tenta ali, aí um chuta o outro, aí foi. ele tava com o corpo todo virado na diagonal. Mas o verdade. o Fagner é surpreendente. Ele quis jogar no meio né, da então. área para alguém entrar. Eu deveria ter mandado. E aí, ó, ataque do Vasco. Bola pelo alto, sobrou. Olha de novo, Cássio. Né? E essa ele segurou sem dar Eles deram rebote. impedimento do Verratti ali na passagem, né? O Bandeira nem levantou, cara. Não sei se ele deu impedimento, não. E aí é o gol, né? E vai sair o gol já no segundo tempo, aos 18. Wanderson cruzando. A bola sobra, aí foi. O que aconteceu, Madichou? Me conta. O que aconteceu com a defesa do teu Vasco? Então, mas aí o Vasco vai pro ataque. Você vê que a bola é lançada lá. A bola, o Foi lá jogador pra do esquerda. Vasco... Não, o jogador do Vasco perde a bola lá no ataque e aí o lateral esquerdo do Cruzeiro já dá o lançamento.
aqui pro quem que é Wanderson. esse. Mas Wanderson. passa no O meio da Wanderson. perna ali de alguém, velho. Quer ver, ó? Aí, ó. Passa no meio das pernas Passou pelo E aí, Lucas. então assim, foi uma... Zagueiro Lucas. desse zagueiro. Aí, ó. Ali. Foi um contra-ataque Ali, ó. do Uou, Cruzeiro Muito rápido, né? passou, ó. que foi muito rápido e efetivo. É, Cruzeiro volta, tenta de novo, volta a carga. Christian. Teve um movimento interessante no segundo tempo, Zé, que mesmo sem trocar, ele botou o Christian mais aberto Sim. e o Wanderson do outro lado, e aí ele tinha 2 pontas, e o gol saiu assim, né? Um ponta cruzando pro outro. Ali quando a Yara falou de botar a bola no chão e tentar trocar passe e entrando na área, fazendo alguma coisa. E aí funcionou um pouquinho, né? O Vasco, aconteceram 2 jogadas assim, mas aí eu achei que essa bola tinha passado tão perto. Não, velho. é. Quando olha na imagem, desviando, virou. tá Nossa. super Mas olha ali distante. a troca, aí vai cruzar, né? Na imagem aí horizontal, meu Deus. E aí mais uma defesaça. Mas no caso. o Vasco não foi mal no jogo. Teve esse detalhe do gol, que falhou, que a bola estava com o Vasco, mas o Vasco não foi mal, não foi? Mas eu acho que vai ser uma semana ruim pro Carilli. Já tava ruim, Ele né? já não é muito querido, né? Ele falou, né? Eu acho que ele não é acertando, muito errando, querido pelo ganhando, Brasil, perdendo. né? Não é É porque possível. perdeu um jogo totalmente ganhável, né? Não é que ele perdeu um clássico, o Flamengo tá melhor tal. Perdeu pra um time que até contaria pelo menos um empate. Disputam a mesma isso. coisa. Não, ele é né? querido no Corinthians, não é? Cara, ele é ídolo, assim, ele fez uma passagem, eu não queria ídolo que ele também voltasse. demais. Não, também Não? é demais. Não, acho que passou o tempo, Eu né? gosto. Eu não queria que Eu ele não queria. voltasse. Eu gosto, mas é legal. não agora. Mas o Carilli é ídolo. Não é ídolo. Ele eu ia falar, ele exagerei. fez I. Ele fez Eu não I. cheguei, Você exagerou, eu falei assim, pô. o cara ele é ídolo. Aí eu percebi que ele falou Você parou na bobagem, eu segunda. parei, Você parou Quem na é mais segunda. ídolo, Mano Menezes ou Carilli? Nenhum dos dois. Tá bom. Mas enfim, mas o Mano teve uma passagem boa quando o Corinthians subiu da segunda. Eu acho que a gente tem passagem do falar. Mano foi melhor, inclusive. Foi. Não, mas o cara ele ganhou um monte de coisa, né? Ganhou Não, 2 sim, títulos com um time porcaria nosso. Mas pegou Que um foi momento brasileiro. melhor do Corinthians, né? É, Sei lá enfim. também. Cássio falou, porque ele ganhou aqui, ganhou lá também, tá? Quando falou lá também, ganhou na Record. Ganhou, né, gente? Melhor jogador? Acredito que sim. Tem o nosso aqui, sim. E ele falou com a reportagem. Quer ver? Roda o Cássio. Primeiro, glória a Deus por tudo. Acho que Deus nos dá força nos momentos mais difíceis. Agradecer minha esposa, minha família, por estar junto com a gente. Robertinho, os caras todos. Acho que a gente é ser humano. E a gente erra, a gente acerta, mas não é por falta porque a gente quer. E desculpa estar falando isso, nunca fui de me omitir sobre as coisas assim, mas a gente vive um momento de pessoas que às vezes as pessoas estão mais preocupadas em dar pedrada na gente. E creio que com vocês acontece também. Estão mais preocupados às vezes em não ser vencedor e sim tentar humilhar e desrespeitar as pessoas. E acho que isso é muito difícil a gente mudar, a gente vai ficar doente, o ser humano está ficando doente em todos os sentidos. E esse choro eu acho que é de todo, eu tenho que agradecer todo o Cruzeiro, do Pedrinho, todo mundo, porque a gente está junto, lógico. E feliz pela vitória. Eu acho que o Cruzeiro ganhou hoje, deu uma resposta boa, porque tem um time de homens, tem um time de gente que é comprometida. Claro, tem muita coisa pela frente. Acho que essa vitória conseguiu ficar no grupo da frente da tabela. Mas feliz, cara. Agradecer por todo mundo, por todas as mensagens, por tudo, porque eu acho que nesses momentos você também vê quem são os amigos de verdade, quem está junto com você, e graças a Deus. Eu agradeço muito pela minha esposa, meus filhos, que eles estão sempre junto, minha esposa sempre junto, meus empresários, meus familiares. Mas feliz pela vitória, também feliz pela torcida do Cruzeiro, que estava bem chateado com a última derrota, e essa vitória é para eles também, porque eles merecem também. Agradecer a todo mundo que pôde vir hoje aqui, torcer e apoiar o Cruzeiro, e feliz, parabéns a todos. Cássio, você falar. Eu acho que a gente se apega muitas vezes a questão de salário. O jogador ganha bem, como é que o jogador tem problema, como é que tá isso. Então, as pessoas que são bem-sucedidas, ninguém morreria, ninguém tinha doença, nada. Eu acho que isso faz parte. E eu acho que isso é uma coisa muito séria. Eu já tive problemas outras vezes, não é por situações assim, cara, a crítica faz parte. Pô, quantas críticas que eu recebi que eu evoluí como pessoa, como ser humano, como atleta principalmente. Mas às vezes eu acho que a gente está passando limite. Como eu falei antes, eu acho que a gente às vezes está preocupado mais que deu uma coisa errada para poder xingar, humilhar, desrespeitar as pessoas do que torcer para as coisas darem certo. E eu acho que não é só no futebol, é na vida. A gente vê tantas coisas, mas feliz pela vitória, feliz por tudo, assim, e que a gente possa dar sequência positiva. Com certeza eu estou aqui para ajudar o Cruzeiro, e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso.
Eu não vi o Cássio falar assim nem nos 12 anos de Corinthians. E passou pressão lá, hein? E, nossa, e como passou pressão no último ano, um monte. Aí teve uma época também que ele passou uma pressão e realmente ali eu acho que ele mesmo reconheceu que ele não estava bem, que aí o Walter assumiu no lugar dele, Ele lembra? não estava se cuidando, né? E não estava se cuidando tão ele bem e falou tal. Aí isso, voltou. né? E a gente tem as imagens aí, ó. Eu falei, que me chamou a atenção. Eu falei, ele tá chorando, é dor ou é emoção? Parecia ser emoção porque ele não parou. Aí quando vai o auxiliar ali, chega com ele, que trabalha com ele, ele sai, olha lá, ele realmente essa semana sentiu. Eu concordo com ele, o exagero está em todos os lugares, em todas as formas. A gente vê aqui. Falta de empatia. É só ver um post nosso, velho. É. Né? Não, e exatamente. O mais criticado é o Não, Rude. mas eu acho que a crítica, ela é válida e ele falou Super isso. válida. A crítica Só que é assim, tudo ok. eu que estive em Belo Horizonte na semana passada, a galera tava pegando muito pesado. Né? E assim, eu acho que vale aquela brincadeira do rival e tudo mais, mas o que o Cássio falou é muito sério, né? Somos seres humanos. E o futebol, ele é mágico, porque ele é o cara contestado no jogo do meio de semana e hoje faz defesas que garantem o resultado do Cruzeiro. Se não fosse a boa atuação do Cássio, o Cruzeiro muito provavelmente não teria vencido a partida. Com certeza. Então, assim, imagina o que passa dentro da cabeça dele antes de ir pra uma partida dessas, que assim, ele vai completamente pressionado com ele mesmo. Ó, eu fui mal na outra partida, eu comprometi o time, tá todo mundo falando de mim, tô virando chacota. E aí, de repente, ele faz uma grande partida, ali é um alívio, é o desabafo dele de deu tudo certo. E aí, a descarga de adrenalina é enorme. Mas ele tem razão, o negócio de salário, né? Isso é o que mais fala. Fulano ganha. Ganha, cara, que bom, né? Adoraria eu. Não, exato, que cara. Você me criticasse pelo que eu assim, ganho. ele não tá roubando ninguém, ele tá trabalhando. Não encostou o revólver na cabeça de ninguém pagar esse salário. E a galera se pauta muito nisso. Não, mas também ganhar isso é obrigado. Não é obrigado. Em todas as profissões em também. todas. Você pode cobrar, beleza, cara. Se é torcedor, fala, tá jogando mal, frangueiro, beleza. Agora, o que a galera passa do ponto é ameaça, Que já aconteceu com ele, né? Família, o pessoal vai. Então, assim, eu entendo essa dor dele. Você vê que é um cara experiente, multicampeão, maior goleiro da história do Corinthians. E ali nessa entrevista dele, eu senti muito algo pessoal, assim, pra mostrar pras pessoas, assim... Como cara, pessoal? a gente... Dentro do elenco, você acha? Não do elenco, mas assim, fora. Da pessoa dele. Da pessoa dele. Tipo, sentir pra caramba o que Sentir vocês pra falaram. caramba. E porque, cara, a gente acompanha futebol já, né, há muitos anos. E eu nunca vi, de fato, como você falou, Zé. Eu não lembro também. Nunca Não vi lembro o ele falar Cássio isso. dar ele desabafou. Mas Ele acho não que é falou. aquela questão, a crítica Então, bateu. assim, bateu. Ele absorveu aquilo ali. E aí ele falou assim, agora eu vou dar uma resposta. E aí veio. Cara, o que ele falou assim glória a Deus por tudo e tal, logo no início da transmissão. Eu acho que tem coisas que acontecem que não é por acaso. A gente tava aqui falando, o Vasco merecia ganhar e tal. Mas aí quem foi o grande destaque da história? Cássio. O Cássio. Aí ele fala, glória a Deus. Pô, Sabe o que eu queria? Assim, independente O que da você religião queria, de Deus, Zé? mas, Eu queria cara, muito, putz, falando sério, eu queria muito que as pessoas entendessem que rede social é muito legal, mas que é uma fatia dessa pizza gigantesca chamada vida da gente. Então acho que a gente bota muita credibilidade na opinião das pessoas lá e, cara, ali tem um monte de gente escondida. Pessoas que não... Nossa, enfim... sabe aquela pessoa que você nunca conviveria porque ela não tem absolutamente nada a ver com o que você acredita na vida? É ela que muitas vezes está te detonando de uma forma errada. Enfim, queria que E a as gente não pessoas desse... estão Tem doentes, razão, Zé. né, Tipo, Zé? estão Tem muita gente estão doente em rede estão Tem social. razão. E não deem tanta importância. Deem, lógico, tem muita coisa séria, tem muito profissional ali, mas não deem tanta importância. O que vale é o geral, né? O teu... Por isso tem muito jogador Né? que nem entra em rede social, né? E cara tem já uns que nem- entram demais. E que depois dá muito- entra na vibe, Ô, na Zé, e às pilha. vezes a gente fazendo programa mesmo aqui, né? Quando a gente tem essa coisa do ao vivo, da interatividade, o chat, muitas vezes a gente lê, é tóxico. Né? Se a tóxico. gente levar pro pessoal, aquilo ali te consome. Você não faz mais nada. Então, um jogador que ele representa um grande clube, que tá ali com os torcedores, gerando expectativa, a gente entende a frustração muitas vezes. Mas a gente tem que entender que existe um jogador, mas antes disso, tem um ser humano que sofre com tudo aquilo ali que foi falado. E que tem uma família, que tem filho, né? Que tem pai, que tem mãe, igual todo mundo aqui. Sim. E que as pessoas precisam ser respeitadas. Verdade. eu concordo. Parabéns pro Enfim, Cássio. Baita parabéns, partida.
grande partida. Merecido. Partida- Assim, como sempre outra foi a coisa carreira também, dele. não é passando pano, tá? Porque mereceu ser criticado pela falha lá no jogo do Palestino, Sim. né? Mas Sim, aquilo é uma falha, gente. Né? É como quando eu vou ler uma ficha e gaguejo, eu erro o nome de uma pessoa. Eu errei, né? É E horrível. no eu lance paro. ele não erra sozinho também, Não, né? O cara tem tudo chuta ali, sozinho no né? meio da área. Tem então, tudo. é. Então, a Não, crítica aí é tem sempre uma bem-vinda. cobrança do zagueiro do Cruzeiro que fala, pô, cadê que no caso era o Gabigol, naquele lance ali. No jogo lá. No jogo contra o Palestino. E aí o Fabrício, né? O Fabrício, ó... Fabrício cadê? Bruno. Cadê? E era o Gabigol, só que o Gabigol não tava ali na meia-lua pra poder bloquear. E aí o Cássio fica doido. Enfim, que bom. Enfim, mas que bom que ele fez uma boa partida, cara. Eu gosto muito do Cássio. O Gosto. desabafo dele é Baita baseado goleiro. num baita jogo. E isso, parabéns, Cássio. Foi realmente sensacional. Gente, não temos o Dan, né? Não temos o Dan. Temos o Dan. Temos o Dan. Ô, Vamos meu ver. menino. O Dan gravou alguma coisa lá pra gente e mandou, porque tá com uma certa Que dificuldade lá. Dan, é com você. Vai, Dan. Danilo Souto, manda. Fala Zé, já tô aqui fora, vou bater um papo com os torcedores do Cruzeiro e do Vasco para saber a impressão da partida, os derrotados e os vitoriosos. Bora lá. Vamos falar com o Vascaíno agora, Zé. Derrota 1-0, já deu pro Carille, meu amigo? Deu pro Carille e deu pro Pedrinho. Pedrinho não tá fazendo nada. Pedrinho tem que voltar para onde ele veio, ser jornalista. Não tá valendo nada esse Pedrinho, entendeu? Comentando ele é melhor do que administrando? Muito melhor. Outra coisa, quando tu olha pro banco do Vasco, não tem jogador, né? Tu olha, não tem jogador. Aí, infelizmente, não vai pra frente. Aí, rapaziada, o Vascaíno preocupado com a situação do time, hein? Mais um torcedor do Vasco aqui, Zé, saindo com a cabeça inchada. Mais uma derrota pra esse time, rapaz. O que tá acontecendo? O Vasco tinha tudo para sair aqui com a vitória, mas infelizmente que esse time aí retranqueiro, que esse técnico horrível, nós vamos ter que benzer esse time para não cair. Viu? Já deu pro Carille? Já deu há mais de 5 jogos atrás. Sai fora Carille. Correndo, tá correndo pra fugir do Carille, é isso, velho? Vamos embora! Calma, velho! Não fala isso, mano. Mas hoje foi bom, né? O time jogou bem, conseguiu uma vitória, é isso aí. Já deu pro Dudu também, mano? Pode ir embora, velho. Acho que pode. Pedrinho já falou que pode ir embora, então pode ir embora. Boa, garoto. Vai Onde com vai Deus. chegar esse Cruzeiro, hein, velho? Cruzeirão esse ano é meio de tabela. Meio de tabela e olha Sendo nada. bem sincero. Torcedores do Cruzeiro felizes com a vitória, Demais. rapaziada. E aí, mano? Importante o resultado, né, mano? Você tá doido? Jogão de bola. O melhor em campo foi- em campo, Cássio. Cássio Queixada. Ídolo do Corinthians. Deu moral pro Cássio de novo agora? do Brasil é o Cássio, gente. Nunca criticaram? Agora tem um detalhe. É. Estão minando o Gabigol. Tô achando que o Gabigol vai sair do Cruzeiro igual o Dudu, viu? Ele e o Dudu pode ir embora, será não? Eu tô achando que eles estão já vai. mostrando que vai dar mala. Você é louco, moleque. O Cássio tá de bem com a torcida agora, rapaz. Pegou duas, hein? Pegou Você duas, pensa, né? Tá merecendo, o Cássio jogou demais. Deu moral de novo pra ele, Deu mano. moral. E outra coisa, E outra, e o Corinthians, chupa! É isso, rapaziada. Festa do Cruzeirense por aí. Vai aí, mano. Valeu, Dan. Brigadão. Bom do futebol. Ele ia mandar um vai Corinthians. Vai com Vamos sei lá o que respeitar ele o vai- Zé, pelo Não, amor de Deus. O bom do futebol é isso, né? Não, Tem dia isso que é um legal. chora, daí no meio da semana o outro ri. Aí muda. E muda tudo. É, que tem e alguns vai... que estão chorando faz tempo já, né, É, Madison? faz tempo. Por isso que a crítica tem que ser saudável, porque É. o mundo gira. Então, um dia Ué. perdeu, um dia ganhou. e É, faz talvez parte. a melhor explicação seja essa. Você viu a torcida do Cruzeiro enaltecendo o Cássio e estavam detonando até 2 horas atrás. E se falhar de novo no meio de semana... Vai ser detonado. Agora, e o Léo Jardim? O Léo Jardim falou também com a reportagem logo depois do jogo. Vamos ver o que disse o Léo Jardim do Vasco. Roda aí, vai. Cara, eu acho que pra gente faltou o gol. É muito por aí, como você disse, o Cássio hoje fez uma grande partida. Fico muito feliz por ele, porque a gente se coloca no lugar, somos todos companheiros de profissão, então a gente nunca é legal quando a gente vê um companheiro passando por uma situação como essa, em que o pessoal fica pegando no pé. Então eu fico muito feliz pela partida que ele fez hoje. Eu acho que só faltou o gol pra gente. Infelizmente a gente
teve um bom volume, conseguiu criar as oportunidades, mas hoje a gente não conseguiu converter em gol. A gente teve as oportunidades, a gente finalizou as jogadas, mas hoje, como eu falei, o Cássio estava num dia muito inspirado, e dá os parabéns. É difícil falar durante a semana porque a gente não tem semana, né? Jogo atrás de jogo, o calendário que a gente tem é complicado de falar de semana porque a gente tem 2 dias para conversar e tentar ajustar o que a gente consegue, porque trabalhar mesmo é muito difícil. É claro que a gente não pode ficar usando isso como desculpa, a gente não pode ficar dando essa desculpa. A gente tem que trabalhar para superar as adversidades. Eu acredito que nós como grupo, nós como equipe, a gente precisa ter mais coragem para jogar, para assumir o jogo e realmente acreditar que a gente pode ganhar os jogos, principalmente fora de casa, que a gente vem apanhando bastante, vem sofrendo bastante. Então acho que é por aí, a gente realmente mudar essa mentalidade, mudar a postura para que a gente consiga subir esse degrau e conseguir os pontos fora de casa também. Então, eu achei o seguinte, tivemos 2 excelentes entrevistas com os 2 muito goleiros. legais. Né? Tanto do Léo Jardim, que a leitura dele foi claríssima e perfeita, foi exatamente o que aconteceu, né, Márcio? É aquilo, né, o Zé? O que o Léo Jardim falou é verdade. O Vasco só precisou do gol. Só que parou no melhor jogador da partida. Que foi o caso. Né? Então, assim, eu tava falando pra você aqui, né, enquanto tava rodando a entrevista. Cara, tem coisa que não é por acaso. Eu acho que, assim, você vê, o Cássio falando uma coisa, o Léo Jardim... Léo Jardim. Jardim. O Léo Jardim. Léo Jardim. É porque tem o Jardim, né? O Léo Jardim se colocando no lugar dele. Então, assim, cara, o futebol é maravilhoso. Eu quero estar aqui narrando com vocês chegando no horário. Até 2030. Não, mas o meu, eu sempre cheguei no horário. Melado. E aí a gente vê que o Cássio, ele é efetivo porque ele consegue pontuar o que aconteceu no momento em que ele deu uma resposta dentro de campo. Então não fica aquela coisa over, ninguém vai questionar o Cássio, porque ele respondeu dentro de campo antes de falar. Muito ao contrário, vai elogiar. O Instagram dele tá bombando agora. É verdade. E volto a dizer, eu nunca tinha visto o Cássio assim em 12 anos de Corinthians. Mas assim, a gente viu uma grande atuação e o Cássio, assim, muito que a gente viu é o que a gente via também na época do Corinthians, assim. Quando o Cássio tá inspirado, mas assim, esquece. Não entra. Não vai entrar de jeito. Não é verdade? O Cássio, quando ele tá, ele esquece. Acabou o jogo. Então, uma coisa... Se tivesse 3 pênaltis, ele pegaria os 3. Vamos mostrar. Produção, vocês querem ir pra onde primeiro? Os jogos que já rolaram? Não, vai ter que pular. Jogos que já rolaram. Vamos lá. Não, Zé, nós 2, vamos se unir hoje, Zé. Ah, porque o teu também? Dá mão, Zé. O que aconteceu, amor? Foi pro buraco. É mesmo? Foi. Eu vi que saiu. E mesmo assim tá 5 pontos no time do Matheus. Mesmo assim. Quanto é o Santos aí? Põe aí os resultados. Vamos lá, vamos ver. Olha lá, vamos colocar os resultados. Olha lá, os jogos que já aconteceram, que a gente falou, né? 3-1 Internacional sobre Juventude, Mirassol e Galo 2-2, Ceará e São Paulo 1-1, Fortaleza, melhor, Sport Fortaleza, né? 0-0. Madson, vamos se segurar, Madson. Segura. Aí o Clássico Carioca, Botafogo 2, Fluminense 0. Zé, não precisa, Zé. Vai pra outra. Zé. Vai. Não. Vai, machuca esse coraçãozinho alvinegro. 4 e foi pouco. Corinthians 0. Aí Vitória e Grêmio 1-1, velho. Olha lá. Estavam criticando muito o goleiro do Grêmio, dizendo que ele falhou. Não vi, não esse jogo aí, vamos lá, Cruzeiro e Vasco. Mas já acabou Palmeiras Acabou, Palmeiras e Bahia. Gols 49. Em casa, hein? Em casa. Foi. O pessoal do Palmeiras disse que o Palmeiras perdeu muito gol, mas o que importa é 1-0, né? Bahia 1-0. O pessoal do Palmeiras tava vendo o jogo. Cruzeiro, nosso jogo. Cruzeiro 1, Vasco 0. Tá. Santos e Bragantino 0-0. Vai ser 2-0 o Bragantino. Como que o porco chupa? Não, vamos ver a tabela agora pra ver como é que o peixe... Chupa o nariz. Vamos ver. Vocês querem? Ó, eu vou mostrar a tabela e eu vou mostrar. Como Classificação. chupa o nariz? Classificação na tela. Vamos lá, vamos ver. a classificação. Classificação na tela. Olha lá. Flamengo em primeiro com 14 pontos, Palmeiras em segundo com 13. Tá de boa, Zé. Red Bull Bragantino em terceiro com 11. Tá todo mundo próximo aí. Olha o Cruzeiro. Olha essa vitória do Cruzeiro. Olha o Cruzeiro. Fala aí do Cássio, vai, Matson. Fluminense também com 10 pontos em quinto. Internacional em sexto, 9 pontos. Bahia, Botafogo, Ceará e São Paulo. Ali eles estão muito juntinhos, 9 pontos a 8 pontos. Vamos ver o Santos agora, Vira lá. Quer ver? Vamos ver o Galo também, vamos ver. Vasco em 11º, Corinthians em 12º, os dois com 7 pontos. A área Neném, que é a área cinza, não acontece nada. Juventude, Mirassol, Fortaleza e Vitória. E aí vem. Em 17º lugar, Fala no alto. rebaixo.
Tá ali o Galo. O Galo vai Yara vir. Fantoni. do Lucas Prato, viu? Eu fui embora já, A acabou. Yara Fantoni tá ali. Fui embora. E depois, Aí, Mad Show, 18º, Santos. Ai, meu Ele foi embora comigo, Matos também, foi tá, embora tá, já. eu Já foi já- embora, já foi embora. Ai, Yara. Vampeta, vai. Eu. Tá, eu, Yara. Lá no isso, 17, 18. Hoje ele veio de velho Vampiro. Décimo nono, olha o Grêmio, Grêmio, gente. Olha cara, o Grêmio que ali. loucura. E o esporte. Não é nada que loucura, não. O Atlético tem um Ó, ponto só a mais que o Grêmio. Já O pensou Deixa eu falar Santos uma também. coisa. Cai Galo, Santos Posso e falar- Grêmio? posso Que falar- série B da hora que você vai Posso narrar falar ano que uma vem? coisa? Não. Não, mas aí vai Não, chamar você já nós, falou né? muito, Matson. Para de falar velho, um pouco. me chama Só pra uma fazer o vez. pré-jogo da A Série B, última, a última. explicação. A saideira. Vai. A saideira. Cravo aqui. Na 11ª rodada, o Santos não tá na 18ª. Vai estar na 19ª. 19ª. Tá na 19ª. Entendi. Yara, mostra a Yara também. Olha, Yara. Aí está Mad Show com seu Não. Santos. Ela comemorou o Yara gol do com Bahia, seu eu não entendi Galo. por quê, Zé. Não, eu vi, tava o Ela jogo. comemorou o gol do Bahia. Mas não é por quê? isso, é porque quem tá lá em cima tem que começar a perder, pro campeonato ficar mais você acha que o Galo jogado. vai Exatamente. Ela acha que o Corta Galo pra vai mim. chegar a isso? Corta pra mim. Não acho que Tava vai o Chico. chegar, mas eu quero a liberta. Esse ano eu já tô fora da liberta. Tava o Chico, bola pela direita, lá vai Vasco descendo, Vasco pela direita, fulano de tal, toca no Vasco, Vasco e Cruzeiro, de repente, gol do Bahia! Não, ela fez assim, ó. Gol do Bahia. Falei, caraca, velho, que susto, velho. Gol do Bahia! Time toma gol. Não, é toma porque um eu susto. recebi um pedido da É do Matheus, produção é o pra que Matheus. atualizasse o placar. Agora, se a produção é clubista, aí já é Imagina, outra história. imagina. Não, Eu o só time da obedeço produção tá ordens. 5 pontos do Palmeiras. É verdade. E tá, e aí o cara tá Tá torcendo feio. contra ele. Vamos É colocar vergonha, os né? próximos jogos, gente? Por favor, Vambora, Zé. na tela. Próximos jogos, dia 2. Dia 2? 2 de maio? 2 de É maio. sexta? 2 de maio. 2 de maio. 2 de É o maio. dia mais doido do mundo. 2 de maio. É 2 de maio. É 2 de maio porque é numa sexta, é isso, gente? É uma sexta. Não, como assim? É sexta-feira, porque É sexta. dia 1º de Não, maio é quinta. Então, mas o nosso próximo jogo é quando? 2 de maio. Domingo. Não é, peraí. Não, porque se for sábado eu tô ferrado. Não. 2 de maio. Olha lá, São Paulo e Fortaleza. Aí no dia 3, que é sábado, Fluminense e Sport. Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena. Mano Jogão, do hein? céu. Jogão. Vamos ver como é que tá Pra o Corinthians. quem, né? Ceará e Vitor, pra quem? jogão Ceará pro e corintiano. Vitória, Bahia e Botafogo. Detalhe, esse Corinthians Internacional já vai ser com Dorival Júnior, depois de ter feito Boa. alguma coisa no meio da semana na Copa do Brasil, seja o que for. Novo Horizonte, eu Domingo, Grêmio e Santos, Vasco e Palmeiras. Esse jogo vai pro Mané Garrincha. O Vasco vai pagar a conta do Bahia, meu irmão. Mandou lá. Mandou pra lá, mandou Não vai pra pagar Brasília. nada. Cruzeiro, Vai ganhar em casa. Cruzeiro e Flamengo, 6h30 domingo. Esse é o nosso jogo, tá, gente? Jogão. Lá no Mineirão. Bom Vai jogo. ser legal. Esse é o jogo de verdade. Esse vai ser jogo legal. Aí temos na segunda, dia 5, Red Bull Bragantino e Mirassol. 2 jogos na segunda, Juventude e Atlético Mineiro. Ó o Juventude aí. Ó a Juventude aí, gente, né? Coloca aí os nossos 2 jogos, nossos 2 próximos jogos. Ali, ó. Cruzeiro e Flamengo. Só clássico. Domingo. O jogo é às 6h30, pré-jogo às 5h30, próximo domingo. Aí, ó lá, no outro domingo, às 8 da noite esse Epa. jogo, tá? Então o pré-jogo Opa. é às 19h. Epa. O Zé adora esse horário. É bom que o Matos não chega atrasado, né? Não, tá, eu. Vou falar, o vai, Zé. Aí ele sai mais tarde. Tá, eu, Zé. Se ele chegou Milton assim às Santos. 6, imagina às 8. Botafogo. Nossa! Vai ser legal esse Botafogo, Domingão, se ele chegou assim às 6. O jogo é às 8, 6h30, tá? 6h30. Tá, eu, Fala, tá, eu, o Zé, o Rui de Landucci. A produção falou pra eu chegar. A produção falou pra eu chegar às 18 horas. Você não vai voltar pra Santos hoje, não, né? Hoje eu tô pro clima, hein? Não, então, mas pega um aplicativo em São Paulo. Não, fica agora é modo quietinho. Madison mesmo. Fica aqui. Vai de show agora. Vamos Tô dar pro um clima. exemplo, né? Não, eu já tô rodando O aqui o joinha tá quarteirão. brilhando aqui, Tá, vocês estão vendo. mas faz tempo, né? Eu já tô rodando aqui o quarteirão, acontece? já rodei o quarteirão aqui. Desculpa, Eu sei. aquela história de eu não posso dormir em São Paulo não existe mais. Não, acabou. Olha aí, velho. Não existe Vem mais. comigo, eu não posso papai. dormir em São Paulo. Gente, nós vamos terminar por hoje. Vai pra onde? Ah, Vai pra onde, Rude? Eu vou quero trabalhar, que. amigo. Trabalhar? Eu quero que. Yara, você vai pra onde? Dudu dê boa Trabalhar. noite. Boa noite Dá a boa todos, noite, né? Dudu. Obrigado, Yara Fatone, né, do Sub-20. Obrigado, Chico Pedroso. Antônio do Sub-20. Obrigado, Márcio. Só porque eu elogiei os meninos. deixa eu acabar, né? Não, Dudu falar. absurdo. Deixa eu acabar, Deixa o Dudu falar. Obrigado, Márcio, que chegou bêbado, né? Obrigado, até a próxima, né? Vai trabalhar, Mentira. Faz assim, ó. Mentira. Dorival. Dorival Não vai no dar. meio da secretaria.
é importante terminarmos agora. Olha aqui, ó. Tá terminando, Dorival. Boa sorte, Ele Dorival. desistiu de ir já, o Dorival, O depois de pessoal hoje. do Corinthians torce por você, tá? Gente, valeu, olha só. Desistiu, o Dorival falou que vai mais não. Amanhã, segunda-feira, tem Joga nas 11, tá? Às 14 horas, conhecido também como 2 horas da tarde. Não perca, ok? R7, Play Plus, Canal Desimpedidos e Record News depois, no finalzinho, comecinho da madruga, ok? Zé Luiz Legis. Tchau, gente. Batendo na mão pra falar tchau. 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 Tchau.